3 minutos é muita coisa. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo chega ao terceiro jogo sem vitória no Paulistão, empatou em 2-2 com o Bragantino no Morumbis. O Bragantino que foi com um time reserva para o jogo de hoje, visando a Libertadores, e arrancou um empate com gosto amargo de derrota para o São Paulo, que deixou essa vitória escapar. Foi um jogo movimentado, um bom jogo, legal de se assistir, apesar do vacilo do São Paulo de não ter conseguido a vitória. O São Paulo com seus vários desfalques para o jogo de hoje, e o Bragantino com o time reserva por causa da Libertadores terça-feira. E o São Paulo começou muito bem no jogo. Os primeiros 5 minutos da partida foram do São Paulo, que pressionava, tinha mais volume de jogo em cima do Bragantino. Mas quem abriu o placar foi o Braga, com o Thiago Borbas, que aproveitou um vacilo da zaga do São Paulo, que parecia uma mãe de braços abertos para receber o Borbas. Ninguém dá o bote, só fica cercando, e o cara, sem dificuldade nenhuma, chuta pro gol. O Rafael ainda falha do gol, porque dá uma bugada nele, não sei o que acontece, que em vez de tentar fazer a defesa, só trava e a bola entra e marca o gol. Aí o jogo foi aquilo que a gente está cansado de ver em jogos do São Paulo. A equipe ataca, mas não consegue fazer esse volume de jogo, criar chances, falta sorte nas finalizações. A equipe gira muito a bola de um lado para o outro, sem objetividade. As melhores chances do São Paulo eram com o Ferreirinha pelo lado do campo. O Ferreirinha que, de novo, fez uma boa partida, tá pedindo passagem nesse time, já tinha que ser titular há um bom tempo, porque sempre que entra joga muito bem e é um cara diferencial do drible, da velocidade, que pode ser o cara que mude esse ataque do São Paulo, que hoje está em baixa. Enquanto o Bragantino trocava passe e levava perigo para o São Paulo, porque a zaga continuava perdida, mal posicionada, o Bragantino aproveitava o buraco que tinha no meio de campo para avançar, e a defesa, como eu disse, mal posicionada, só facilitava as coisas para o Bragantino. Só que, apesar de pressionar, o Bragantino criou muito pouco, tanto que no primeiro tempo o Bragantino só deu 2 chutes no gol contra 8 do São Paulo. Mas quem foi mais efetivo? Bragantino, 2 chances, 1 gol. São Paulo 8 e só tristeza, não chegou nem perto de fazer o gol. No segundo tempo o Bragantino voltou melhor, pressionando, criando chances, e o Rafael foi salvando o São Paulo, que seguia muito mal no jogo, muito devagar, insistindo muito em jogadas com o Ferreirinha pela esquerda. E nas melhores jogadas do Ferreirinha, a bola sobrava para o Nicão, que voltou a ser o Nicão. A bola sobrava nele, ele chutava fofo, com uma fraqueza que eu não entendo, cara. Eu que estava elogiando o Nicão nos primeiros jogos da temporada, voltei a criticar, porque não tá jogando nada. É morto dentro de campo, e quando a bola sobra para o cara com condição de marcar, ele recua para o goleiro. Cara, eu não entendo isso. É o verdadeiro micão, como diz o Barolo, é um micão, não é nicão. E por que essas bolas não sobraram pro Caleri? Porque se tivesse sobrado, era caixa. E o Carpini, tentando fazer o São Paulo reagir no jogo, colocou o time pra frente no ataque, colocou jogadores mais ofensivos, só que o São Paulo seguia tendo muita dificuldade na criação, em atacar, estava perdido dentro de campo. E o São Paulo ainda perdeu o Arboleda expulso, aonde, na minha opinião, o VAR exagerou muito no lance. Na minha opinião, amarelo estava de bom tamanho, apesar de ter a discussão do Arboleda ser o último homem na marcação, e a regra dizer que tem que expulsar, mas para mim foi mais uma trombada dos dois jogadores. Não foi, digamos assim, uma falta tão forte
que justificasse a expulsão. Só que acabou que o Bragantino também teve um jogador expulso, o Elinho, por dar um chute no Eric. E nessa também eu acho que um amarelo estaria de bom tamanho. Eu acho que o árbitro viu que exagerou na do Arboleda e tentou compensar. E no fim acabou ficando do mesmo jeito para as duas equipes, 10 para cada lado. E o São Paulo, apesar de estar perdido em campo, seguia atacando, pressionando, agora tendo no Eric, que é outro que vem pedindo passagem nesse time para ser titular, as melhores chances. Tanto que o gol de empate do São Paulo sai com o Eric aos 41 minutos, onde a bola sobra para o atacante na área e ele bate colocado, empatando o jogo, marcando seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Dessa vez não tem como tirar o gol do Eric, não teve impedimento, não teve nada, não teve a Edna Alves. E esse gol deu um gás para o São Paulo, que seguia pressionando, e nos acréscimos, aos 47 minutos, vira o placar do jogo, com o Caleri gelado, mortal, recebendo na área e cavando na frente do Lucão, marcando um golaço, fazendo o Morumbis, que já gritava, explodir e cantar. Primeiro gol do Caleri no Morumbis em 2024, e que hora pro argentino marcar. Aí todo mundo pensou que o jogo estava decidido, que essa fase ruim do São Paulo no Paulista, essa zica, ia acabar, mas é como aquele ditado: alegria de pobre dura pouco e a de São Paulino menos ainda, porque faltando 3 minutos para o jogo acabar, o São Paulo toma um empate do Bragantino com o Nacho, que apareceu livre na área, nenhum infeliz para atrapalhar, tá na hora para bloquear o lance. E o São Paulo perdeu um jogo que estava na mão do São Paulo. Foi igualzinho o Brasil contra a Croácia na Copa. O jogo na mão, e os caras me perdem, cara. Eu nem tinha superado aquele jogo ainda e os caras vão e me traumatizam de novo. Puta que pariu, bicho. Aí o São Paulo perde um jogo que estava na mão no Morumbis, que de novo recebeu um baita público. Foram 47.756 torcedores que apoiaram o time durante toda a partida, mas quando o jogo acabou, eles vaiaram e estão com razão, estão do direito, porque o São Paulo não vem jogando nada há muito tempo. Chega ao terceiro jogo sem vencer no Paulistão, e desde a Supercopa, os jogadores muito devagar, não entregando nada, não estão jogando nem 1% do que vinham jogando, e eles precisam mudar essa postura, mostrar comprometimento, porque as comemorações da Supercopa já acabaram faz tempo. Agora é focar, ter comprometimento, como eu disse, no Paulistão, porque a temporada, como eles bem disseram, só está começando e tem muita coisa para disputar ainda. Não pode ser só uma Supercopa que vai deixar os caras de barriga cheia, tipo, o ano tá bom pra gente. Não é. Vocês estão vestindo a camisa do maior clube do Brasil, então vamos jogar com vontade, rapaziada. Time muito mal, devagar, perdido dentro de campo, sem vontade, não tendo entrega de correr atrás. O Rafael, mal o jogo começou, falhou no gol, tomou um gol muito bobo, um gol que ele normalmente não toma, e por falha dele. Arboleda e Diego Costa muito devagar no jogo, tendo muita dificuldade contra o ataque reserva do Bragantino, e os dois agora estão fora do próximo jogo contra o Guarani. O Arboleda por ter sido expulso e o Diego Costa pelo terceiro amarelo. Então, mais problemas para o Carpini. O Wellington quase não apareceu no jogo e tá uma perna danada, porque em recentes declarações disse que o São Paulo tem que valorizar ele nessa renovação, porque ele é campeão de 3 títulos pelo São Paulo. Mas, o Wellington,
eu tenho que lembrar você que você só foi titular em um desses títulos, que foi o da Supercopa. Paulista, você era, eu acho que, terceira opção. Copa do Brasil, você fez um jogo aqui ou ali, mas era reserva. Então, cara, baixa a bola, porque você tem potencial, mas ainda tem muita coisa. Tem que comer muito arroz e muito feijão para ter essa marra toda. Então, Wellington, joga mais e fala menos. O Pablo Maia tomando um baile dos jogadores do Bragantino, não acertou quase nenhum bote, muito mal no jogo, não acertando passes, não se apresentando bem na frente. E isso que é o Pablo Maia, cara, que joga muito bem. É um dos melhores volantes no futebol brasileiro. Nicão, ou melhor, Micão, cara, só tristeza esse cara. Com a camisa do São Paulo não dá, não consegue render. Começou bem na temporada, mas já caiu de rendimento de novo. Tipo, se bem que dá pra dizer que o Nicão já teve um bom rendimento com a camisa do São Paulo. Difícil lembrar um jogo que ele tenha jogado bem. Os poucos que se salvam do jogo são o Caleri, que, de novo, lutou pra caramba no jogo. Como sofre o Caleri. Luta contra a defesa sozinho. A bola mal chega nele. Muito isolado dos outros jogadores do São Paulo. Podia ter um pouco mais de aproximação para ajudar o Caleri. E quando a bola sobrou no pé dele, coisa que pouco acontece nos jogos, ele guardou. E jogando como centroavante. Tá vendo, Carpini? Não é difícil. Coloca o cara na posição dele. O Bobadilha, que mal chegou no clube e tá indo muito bem nos jogos e agora tá sendo improvisado na lateral direita, tá no sacrifício, na fogueira, numa enrascada e tá jogando muito bem. O Eric e o Ferreirinha fizeram outra grande partida, os dois pedindo passagem nesse time do São Paulo. Os dois têm que ser titulares nesse momento do São Paulo, que precisa ter um chacoalhão, ter uma mudança nesse ataque para ver se melhoram as coisas. E o Carpini precisa ver que o São Paulo precisa mudar esse time. Ele precisa começar a pôr os jogadores que estão pedindo passagem, que é o caso do Eric e do Ferreirinha, no lugar de jogadores que não vêm bem, que estão jogando, digamos assim, pelo nome, como é o caso do Luciano, que vem de partidas muito apagadas, e o Nicão, que não dá no São Paulo. Não tem condição do Nicão jogar no São Paulo, porque é muito ruim, não faz nada em campo. O São Paulo joga com um a menos. Mas também eu entendo o lado do Carpini, porque é muito complicado você montar uma equipe onde você tem muitos desfalques de jogadores titulares que são importantes para esse time, como é o caso do Lucas, que é o diferencial do São Paulo. O Wellington Rato, que é muito importante para o time na bola parada, em chutes de longe. O Nestor, que não jogou ainda esse ano. Os três laterais direitos do São Paulo estão machucados. O Rafinha, o Igor Vinícius e o Moreira, que vinha muito bem. Então acaba meio que dificultando ele escalar o time. Ele tem que tentar achar opção com os jogadores que ele tem. E isso acaba atrapalhando. Mas tem que ter uma mudança, tem que ver que alguns jogadores estão muito abaixo e outros estão pedindo passagem. Mas apesar disso, a equipe poderia estar jogando um futebol melhor, de mais qualidade, principalmente no jogo de hoje, que enfrentou o Bragantino, que foi com a equipe reserva, com todo respeito aos jogadores do Bragantino, mas o São Paulo, os jogadores do São Paulo têm mais qualidade de fazer uma boa partida, conseguir essa vitória. Ainda bem que alguns dos jogadores que estão fora logo vão estar de volta. O Lucas, o Rato e o Igor Vinícius são esperados para o próximo jogo. Então vamos torcer que com essas voltas desses três jogadores importantes, o São Paulo se encontre. E uma coisa que eu vi o Sgarbi falando, e eu concordo com ele, que por esse momento ruim do São Paulo, de tá tendo essa dificuldade de não estar contando com seus principais jogadores, por que não dar chance para o Rames Rodrigues, que apesar de estar querendo sair, tá enrolado essa situação do Rames, ele tá treinando com o elenco,
por que não dar uma chance, tentar fazer ele voltar a jogar com a camisa do São Paulo? Porque ele é o cara que está faltando no meio de campo do São Paulo, que é um armador. Talvez se acertar isso daí com o Rames e ele jogue, acabe um pouco esses problemas do São Paulo. E o Rames é um cara diferencial. Se tiver a cabeça no lugar, o Bragantino segue invicto fora de casa no Paulistão. Tem sido aquela visita chata que ninguém quer. Eu sei como é isso. E agora vai focar na pré-Libertadores. E agora o São Paulo tem a semana toda para treinar, para se preparar bem, corrigir os erros, mudar essa postura, para enfrentar o Guarani domingo em Campinas, para tentar acabar de uma vez com essa zica no Paulistão. Mas é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, comenta aí o que vocês acharam desse jogo, que faltava 3 minutos para o São Paulo conseguir essa vitória. O que vocês esperam para o jogo contra o Guarani? Se a zica vai acabar lá em Campinas? E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição. Link na descrição também do Bigode, onde são camisas de qualidade e com preço acessível. Você encontra no Bigode. E quanto mais camisas você comprar, menor o preço é. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou. E faltavam 3 minutos para conseguir essa vitória. Ai, São Paulo. Agora eu sei como a Morena se sente. Se bem que eu geralmente aguento 5, às vezes 7 minutos. Tem que me